eu sou o único pré-candidato que fala do Nordeste de uma maneira não condescendente. Todo mundo fala de maneira condescendente. Ô, povo querido, povo guerreiro, ô, povo bom, vou comer meu cuscuz aqui, não sei o quê. Eu falo, cara, tá uma bosta viver no Nordeste. A classe política do Maranhão é um lixo. Eu, por mim, botava um interventor pra tocar o Maranhão e subir os índices de IDH do Maranhão pra resolver isso, porque as pessoas votam mal no Maranhão. Caralho! Eu estou falando isso, e aí, não todo mundo, mas uma parte importante da população do Maranhão, especialmente a população economicamente ativa, vira e fala, meu, esse cara tá certo, tá uma merda. Só que você vai pegar um político de direita, aí ele vai chegar, sei lá, no interior do Ceará, eu vou andar de jegue. Eu vou andar de jegue e vou falar, ô, povo bom. Cara, essas pessoas são seres humanos, a vida delas tá uma desgraça, o Comando Vermelho tá invadindo o interior do Nordeste, e eu não vou ficar aqui falando de cuscuz com elas. Ou falando que eu vou aumentar o Bolsa Família delas. Cara, eu vou falar assim, ó, vocês precisam virar a população economicamente ativa urgente. Urgente. Vocês têm que ter mais direitos, sim, mas vocês também têm que ter mais deveres e vocês precisam ter meios de ser produtivo e ganhar dinheiro. Pra você comprar o teu celular e ficar feliz, pra você melhorar de vida, pra você sair de um estado, e essa é a questão do Nordeste mais óbvia, que não evolui nem quando comparado à região Norte. Região Norte saiu agora uma estatística sobre renda per capita nos estados. Pô, Rondônia já tá ficando parecido com o Centro-Oeste e Sul. E o Nordeste continua lá. A renda per capita do Maranhão é menos de 1/3 da renda per capita de São Paulo. Isso quando você for pegar, mas quem é que puxa pra cima a renda per capita? Hoje é o Sul do Maranhão, que é agrodesenvolvido. E aí um monte de funcionário público lá na capital, em São Luís. Ou seja, uma coisa é economia real, outra coisa é artificial. Pô, e altamente desigual. Ou seja, é assim? Cara, eu quero ir pra cima do governador desses lugares. Eu quero saber assim, como a gente cria população economicamente ativa urgente no Nordeste, de maneira muito rápida, pra gente mudar essa dinâmica. E isso as pessoas vão ouvir, porque você tá tratando o cara não como um imbecil. E a real é que todo mundo trata o nordestino como imbecil. Porque você trata uma pessoa como imbecil quando você imagina que ela é só um titular de direito. Tipo, eu vou cuidar de você. Todas as propagandas são assim, o cara entra numa casa de uma pessoa no Nordeste, abraça assim uma senhora, ou eu vou cuidar de você. Que cuidar, cara? É o seguinte, eu preciso fazer você ganhar dinheiro. Ponto. Eu preciso que você consiga cuidar de você, porra. Óbvio. É óbvio. Só que todo mundo quer ser condescendente, porque o manual... Existe um manual one-on-one de como fazer política no Brasil. No Nordeste, seja condescendente. Em São Paulo, aí você fala que é um povo trabalhador e que está no trânsito muito rápido. Aí você vai pra uma periferia e vai ter um cara dançando um break, aí você fica... É sempre isso, sabe? Aí você dá uma favela cenográfica, você tá no Rio. É uma perspectiva muito retardada de Brasil. E se for pra fazer campanha, eu vou fazer nessa vibe. Aí voltando sobre viabilidade. Quando eu olho esses números, meus números são todos tortos. Meu público é muito mais masculino do que feminino. Meu público hoje cresce no Nordeste. Meu público é muito mais jovem do que velho. Meus concorrentes, o público é todo equilibradinho. Quando você tá muito equilibradinho, você não tem muitas assimetrias, significa que você não tá fazendo nem algo muito certo, nem algo muito errado. Eu posso estar fazendo algumas coisas muito erradas, que geram rejeição e vai gerar pessoas falando de mim. Mas com certeza eu também tô fazendo algumas coisas certas que eu também cresço muito. E aí você é falado. Tanto que eu venho sendo muito falado ao redor do Brasil. Eu arrumei uma briga agora com o estado de Tocantins. Tá rodando. Ligado. Aí, o que é? Acho que tá na nossa thumbnail, alguma coisa assim, mas vai lá. Por quê? Porque assim, cara, nenhum governador do Tocantins consegue terminar mandato. Nenhum. Todos têm um escândalo de corrupção e terminam presos ou afastados. Assim, galera de Tocantins, vocês têm que dar um jeito. Vocês são viciados em basicamente eleger ladrão. Eu não sei se ainda tem, mas assim, tinha um trio de senadores, tinha Cátia Abreu e Irajá, mãe e filho. Então, o que nós ganhamos com criando o novo estado da Federação Tocantins? Algumas famílias elegem senadores, ficam fazendo negócio lá em Brasília, essa é a real. Os deputados eleitos são horríveis, o governador é muito corrupto. Aí vem os políticos e falam, não, mas desde que o Tocantins virou um estado, Tocantins cresceu muito. Não foi porque virou um estado, foi porque a agricultura desenvolveu, você tem muita gente muito trabalhadora lá, e Tocantins realmente cresceu muito, não por causa dos políticos. Agora você criou uma classe política de político vagabundo que fica mamando em cima dos caras. Se Tocantins fosse administrado em Goiânia e votasse, né, nesse grande Goiás, tava todo mundo ganhando isso aí. Até porque, se você perguntar pra alguém em Tocantins se gostaria de ser administrado pelo Caiado, que é um concorrente meu, mas é um bom governador, ou pelo, nem sei o nome agora do governador, que também tá encalacrado, todo mundo ia preferir ser administrado por Caiado. Melhor. E eu falei isso do Acre também. Tava tendo uma revolta contra mim no Acre, porque eu falei, cara, o Acre ganhava mais sendo um território. Um território, o que é um território? Aquele lugar existe, vamos botar uma administração ali, clara, porque vamos subir o IDH do Acre. O Acre tem 800 mil habitantes. Tem 3 senadores com 800 mil habitantes. O Acre não é a zona sul de São Paulo, a zona leste de São Paulo é maior do que o Acre.
Bem maior. Acho que tem 4 milhões de habitantes na Zona Oeste de São Paulo. Pô, tem 3 senadores, 8 deputados federais. Uma classe política muito corrupta. Então, a federação perde elegendo com essa representação horrorosa que vai pra lá. Há uma distorção de votos. O voto de uma pessoa no Acre vale muito mais do que aqui. E a vida do acreano nem melhora. Ou seja, o Acre é beneficiado por esse acordo político, mas é beneficiado no papel, porque na prática, viver no Acre é uma porcaria. Isso que essas coisas que tu propõe, por exemplo, o que tem a ver com Tocantins, que tem a ver com Acre, cara, caso eleito, tu vai ter não é difícil pra caralho mexer nessas porra, né? Sim. Tá fudido, né? Sim, mas o Brasil tá ligado fudido. Que a maioria das paradas que tu tá falando, elas são muito difíceis de colocar em prática. Sim. Quando tu se ligar que não dá, tu vai fazer o quê, Renan? Eu vou lutar, e vou lutar. Se eu não conseguir passar, vou continuar lutando. Isso que uma pessoa, isso que um político que é resoluto faz. Porque o Bolsonaro se ligou que não dava pra fazer uma porrada. Acho que a gente trocou essa ideia da última vez. Sim. Que ele provavelmente chegou lá, falava, por exemplo, apenas um exemplo, no Ministério Técnico, quando ele viu que não era bem assim, que tu tem que fazer as paradas ali, ou técnica, ou aparentemente você tem que fazer um acordo no fim das contas. Aí o que ele fez foi, então vou jogar o jogo dos caras. Perfeito. O problema do Bolsonaro, quando comparado com o que eu falo, se você chegar, o Bolsonaro não tinha a menor ideia do que ele ia fazer quando ele chegou no poder. O Bolsonaro não sabia o que ele queria. Se você perguntasse pro Bolsonaro no Brasil, o que você queria? Ninguém sabia. Ele queria acabar com a corrupção. Vou acabar com esses caras aí. O que o Bolsonaro queria? Mas isso a pergunta vale, essa resposta vale pro Lula. O que o Lula queria? Foi eleito com uma plataforma assim, o povo vai comer picanha e vai tomar cerveja. Tipo, se eu pegar assim, o Bolsonaro falou que vai acabar com esses vagabundos. Entendi, ele vai mexer na corrupção, vai talvez atacar o crime organizado. Tinha uma ideia etérea. O Lula, o que quer dizer a picanha e a cerveja? Você vai consumir mais. Tá, são chavões. Eu tô sendo muito objetivo no que eu quero. Eu falei que quero decretar uma guerra contra o crime organizado, quero resolver a questão fiscal do Brasil. O Brasil tá estourando, indo para um problema fiscal gigantesco. Quero fazer uma série de reformas microeconômicas que aumentem a competitividade do Brasil e quero resolver a questão do Pacto Federativo no Brasil e Pacto Federativo e questões administrativas. Seria isso. O que seria o nosso mandato? Eu vou focar basicamente nisso. Lógico que eu quero com pessoas técnicas em várias áreas, porque a parte de saúde tem que andar, a parte de educação tem que andar, tem que ter uma revolução gerencial na máquina do Estado brasileiro, claro. Mas a nossa energia tem que ser gasta e o capital político tem que ser gasto fazendo isso. Então, assim, primeiro dia de mandato, se eu ganhei, quero. Se não ganhei, quando eu ganhar, eu vou chegar lá, vou decretar guerra contra o crime organizado, vou fazer um estado de defesa específico nas áreas tomadas pelo crime organizado, para botar a polícia com o suporte do exército para retomar aquelas áreas. Não uma operação vai e volta. Vai, prende, se tiver conflito precisa matar o cara, o bandido vai matar o bandido, prende, constrói um super presídio. O Secote lá do El Salvador custou uns 100 milhões de dólares. Vamos fazer uns 2 aqui. Vamos botar centenas de milhares, botar na casa de centenas de milhares de presos. Até porque tá faltando pelo menos umas 100 mil vagas mesmo. E nesse ponto eu concordo com os esquerdistas. Acho que precisamos melhorar o tratamento dos presos. Então eu vou fazer mais presídios. Muitos presídios. Vou colocar todos eles lá pra viver muito bem presos dentro de uma cadeia, tudo certinho ali. Vão ficar lá na cadeia. Tu curte o Bukele? Cara, eu acho que eu curto os resultados dele. Eu não sei o que ele gosta, o que ele come, que time de futebol ele torce. Mas o fato é que o que ele fez para enfrentamento do crime funcionou. Não é igual no Brasil. O Brasil é um país maior. Institucionalmente falando, o Brasil é um país diferente. Dito isso, a ideia de impor lei e ordem e destruir não só o crime organizado, mas o aparato cultural ligado a ele, para mim isso funciona e nós precisamos fazer. O que é o aparato cultural ligado a ele? Isso aí não torna a coisa um pouco mais subjetiva? Porque, veja, eu não sei, não sou estudioso, nunca fui a El Salvador. Mas um argumento que recorrente um dos argumentos, porque um deles é o do tamanho. Você já acabou de falar que aqui no Brasil é diferente, eu concordo contigo. Mas um outro o cara tá mandando prender todo mundo, meu irmão. Tem uma tatuagem, prende, foda-se. Entendeu? É que assim, imagina que você mora numa área ligada ao Comando Vermelho, você já tem passagem pela polícia e você tem uma tatuagem do Comando Vermelho. E aí você tá numa operação que foi decretada um estado de exceção em que o exército e as forças policiais vão entrar nesses bairros. Você, no meio dessa operação, você apareceu ali ligado a esses caras com investigações que foram pegando suas relações com esses caras, você tinha essa tatuagem, você foi detido. A maior parte dos caras que não tinham atuação política criminal direta foram soltos. Tá. Que aí foi que se não criado um espantalho ao redor do Bukele, ao redor disso. Mas, dito isso, em geral... Eu tô te perguntando principalmente porque eu não sei mesmo, tá ligado? Não, mas é verdade. E aí eu entro um ponto, mas e Renan, e essas violações de direitos humanos? Cara, o primeiro ponto que a galera tem que entender, e aí esses sociólogos de esquerda ficam muito pistola, porque a opinião pública nunca compra o papo deles, e ainda bem.
A maior violação de direitos humanos que nós temos, por exemplo, no Brasil é o fato de quase 30 milhões de brasileiros viverem sob o comando do crime organizado. Isso é uma violação de direitos humanos que acontece diariamente. Ou o fato de a gente perder de 35 a 45 mil pessoas vítimas de homicídio todos os anos. E mais, essa estatística ela pode estar, vamos dizer, subestimada, porque a gente tem um número de desaparecidos por ano. Então, se um cara lá foi alvo de um crime organizado e ele desapareceu, ele fica por um tempão na estatística de desaparecido. E é gigantesca, dezenas de milhares de pessoas na estatística dos desaparecidos. Então, isso é uma violação monumental de direitos humanos. Aí a gente pode falar, poxa, pode ter uma injustiça aqui e ali. O Estado não é perfeito e nunca será. O Estado brasileiro fica cultuando o SUS, um monte de gente morre na fila do SUS, o SUS também é muito mal administrado e nem por isso estamos jogando o SUS fora. Ninguém precisa, o SUS não serve pra nada. Então, um sistema que prenda esses caras no momento de guerra, no momento de exceção em que a gente vai precisar derrotar esses caras, pode ser que tenha injustiças e, assim, provavelmente terá. Não tem que falar, isso é alvo de alvo de erros. Não, pô, são humanos fazendo coisas humanas. Ainda mais coisas humanas conflituosas. Dito isso, você vai ter que tomar uma decisão utilitarista. A decisão utilitarista é, vamos retomar essas áreas, vamos libertar as pessoas, e aí os caras ligados ao crime organizado, aí depois, presos, bem presos, todo o aparato financeiro, tecnológico, administrativo, territorial, militar, das facções, tomado, destruído, um novo arcabouço institucional para impedir que outras coisas surjam no lugar, e a gente elimina esse assunto. O Bukele tá tocando isso. O Bukele fez isso. Outras críticas tem ao Bukele. O Bukele, ele agora vai poder se reeleger. Bem, veja, não é muito diferente do que passou com o Fernando Henrique quando ele passou a emenda da reeleição. A questão é, ele pode comprar uma espécie de uma prática clássica latino-americana de quartelada e tal? A se ver. A se ver. Por enquanto, ele é um cara altamente aprovado pela população. De fato, os resultados que ele entregou são verdadeiros. Se você anda na capital, em São Salvador, e com o seu celular na rua a qualquer hora, você não vai ser roubado. As populações reconhecem isso. A gente mandou gente nossa pra ver lá. A imprensa internacional não consegue falar de lá. Poderia falar a farsa de El Salvador. Não tem ninguém falando da farsa, porque é real, é concreto. Caiu e muito. É o país mais seguro das Américas. O que dá pra fazer é criticar o método, mas o resultado tá lá. Não tem como criticar o resultado. E mesmo o método, eu acho o seguinte, a América Latina tem 3 grandes problemas, e é bem interessante a gente ver isso. Um grande problema é o problema do crime organizado. Porque ela toma quase todos os países da América Central e da América do Sul.